mais um vídeo aqui do nosso canal. Vamos trabalhar sobre política, a despolítica e a ultrapolítica. Se existem esses conceitos, a pós-modernidade trouxe vários sentidos e a ressignificação conceitual das coisas. Ao longo da história da humanidade, a política passou a ser algo fundamental para a estruturação dos seres humanos. Tanto que Aristóteles vai dizer que o homem é o animal político, e política é aquilo que trabalha o bem comum. Um dos livros mais políticos, ou a gente pode falar do início da política, se dá no Éden, a partir do momento que se criou um ser, a imagem e semelhança, e um ser que completa o homem da costela. Por exemplo, a Eva, o Deus, a divindade, cria Eva para Adão, e ali se conceitua uma ação política. Mas essa ação política entre iguais, porque até então você tem uma ação política entre diferentes, que é esse relacionamento que se dá entre a criatura e o seu Criador. Esse relacionamento, quando a gente pensa em Adão e Eva e toda a construção política da junção entre corpos e a formação de algo, ou a criação a partir dessa união política para o bem comum e a formação de filhos, a gente vê que a política foi e é fundamental para a estruturação da história da humanidade. A gente tem política, sempre foi ligado à religião, a uma mistura entre política e religião muito forte, e não deixa de ser assim. Todo o grande império ele é baseado em estruturas políticas e também religiosas, que conceituam e constroem esse político. Mas o que eu quero deixar claro é que a modernidade vai racionalizando o conceito de política. E ao racionalizar, vai construindo uma estrutura política além da lógica da religião, das respostas religiosas. Então, é possível construir estruturas políticas que são racionalidades meramente humanas para o bem comum do homem. Daí vem a construção do Estado moderno. A crise do Estado moderno no século XIX, no final do século XIX, também por causa da crise da industrialização, da segunda revolução industrial, que vai ocasionar na era dos extremos do século XX, como muitos historiadores trabalham, o longo século XX, até que ponto ocorreu o desmembramento dessa política tradicional, dessa política a política como fruto da razão e do império da racionalidade, de construções racionais. Essa política e essa lógica política, repare que não está vinculada ao bem comum, está vinculada às estruturas de racionalidade, que entra em crise no final do século XX, no que a gente pode chamar de despolítica, e depois na ultrapolítica, de uma outra forma de fazer política a partir de conceitos que se dizem não políticos. Isso só é possível a partir da construção ideal de uma política que a gente conceitou chamar de política liberal, ou de democracia liberal, ou de uma lógica dessa democracia liberal, que tem os partidos liberais tradicionais, e tem os partidos socialistas, os partidos comunistas e outros partidos verdes, e outros partidos que se constituem, mas constituem um establishment, uma estrutura organizacional que vai comandar a política e vai separar a política da vida das pessoas. E é isso que entra em crise. É isso que aqueles que se levantam contra a política está falando, não se levanta contra
a política em si, mas essa política organizada, a organização política. E essa organização política, se contrapor essa organização política, também é o que como se faz os ultrapolíticos. Ou vamos retornar a intensificar a vida política, ou construir uma nova política, o jogo de nova política, que a outra política está muito ligado a essa questão de nova política. Mas eu quero deixar bem claro nesse vídeo que não há ultrapolítica, não há despolítica. Só existe política, porque é na política que os homens entram em contato com eles. E o velho conceito de bem comum, seja qual for, é construído. Fora da política não há jogo, não há possibilidade de relacionamento humano. Fora da política é o inferno, é o anti-Éden.